Oi pessoal, olha nós aqui de novo, ó, mais um programa Bons Amigos Pet aqui no canal da Brenda Santonioni. E eu já vou logo falando com você, para você ativar os sininhos da notificação. Para quê? Para receber todo o nosso conteúdo. E aproveita o gancho também para mandar uma mensagem para você que é tutor, a importância de apalpar, de estar sempre em contato com o seu animal, tá? Porque o nosso programa tem esse objetivo, esse viés. Como diz a produção, é uma consulta gratuita, né, gente? Então, faça a sua parte aí. Eu fiz o convite, ele aceitou. Não pediu o veterinário, tá com a gente aqui. Já vou te chamar de amigo, rapaz. Matheus Lage, estudante aí de veterinária da Univiçosa, que vai falar pra gente um pouco do seu projeto de iniciação científica. Confira com a gente. Tudo bem, Matheus? Tudo jóia, tudo bem. Obrigado de novo pelo novo convite, é um prazer. Então, o meu projeto, como eu tinha falado no outro programa, o tema, basicamente o que eu vou fazer, o que a gente está fazendo junto com a minha orientadora, Mayara. A gente vai avaliar os linfonodos. O que é linfonodos? São pequenos órgãos linfóides que tem no nosso corpo, vários, principalmente quando às vezes a gente fica doente, aí dá íngua, que incha, esses são os linfonodos. Eles fazem parte da resposta, nossa resposta imune, no geral, no estado geral. As mamas, elas têm dois principais linfonodos que drenam essa mama, que é o linfonodo axilar e o linfonodo inguinal. O que a gente vai fazer? A gente vai avaliar esses linfonodos pelo ultrassom em cadelas com neoplasias mamárias. Por que é importante fazer isso? Porque como o linfonodo está diretamente ligado na mama, um caso de uma neoplasia que tem uma neoplasia maligna, que tem capacidade de se infiltrar, o linfonodo vai ser um dos primeiros locais que ela vai acometer. Então a gente avalia esse linfonodo, vê as características dele e depois futuramente que esse animal vai passar por uma mastectomia, que é a retirada, a gente vai fazer uma biópsia, o histopatológico será feito e a gente vai comparar essas alterações que deu no ultrassom com o tipo de lesão, se é maligna ou benigna, entendeu? E junto a esse trabalho tem mais dois, que é da minha colega Eduarda Lima, com a mesma orientadora. O dela vai ser a avaliação do ultrassom na mama, diretamente na mama. E a minha outra colega, a Isabela, ela vai fazer sobre termografia da mama que tem o tumor mamário, a neoplasia mamária. E qual que é a importância da gente conhecer tudo isso? É como triagem. A gente sabe que se eu tenho um linfonodo, por exemplo, que está com alguma lesão maligna que veio da mama, esse animal ele tem um menor prognóstico. O ultrassom ele é um exame barato e ele é um exame não invasivo. Então é importante a gente ter esses meios para aumentar nossos conhecimentos sobre o estado do animal, para a gente pensar melhor no protocolo de tratamento e o prognóstico dele, que é o mais importante, que é o que o tutor quer saber, se o animal tem chances de ficar bem ou não. Ô, Matheus, caso diagnosticado, quais são os próximos procedimentos? Então, a primeiro momento, o animal tem um tumor, tem a neoplasia mamária. O veterinário ele vai avaliar e possivelmente ele vai indicar uma mastectomia. Fez essa mastectomia, recebeu o resultado, por exemplo, se for maligno, em alguns casos pode entrar com fármacos quimioterápicos também, que podem fazer parte do tratamento, porque uma neoplasia maligna, ela já é o câncer, e aí depende muito também do caso individual do animal. Bom, preciso te interromper porque a gente precisa ir para o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Daqui a pouquinho eu vou falar para você desse livro, como você faz para adquirir. Então fique ligado, é daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo.
Pessoal, estamos de volta aqui com Bons Amigos Pets. Antes de continuar aqui o bate-papo com o Matheus, eu quero mostrar esse livro lindo, maravilhoso, ó, do Parque Francisco de Assis, Viver o Mundo aos Cães. Para adquirir esse livro, vou deixar aqui o arroba e você vai adquirir esse livro para você. Tem muita coisa boa aqui, eu pude folhear, não li ainda, mas tenho certeza que vocês vão gostar. Posso continuar? Então vamos lá. Ô, Matheus, você falou alguns termos aí que me deixou um pouco curioso, rapaz. Mastectomia. Mastectomia. Isso. Explica pra gente como é que mastectomia é o nome que a gente dá à cirurgia que é retirada da cadeia mamária. Quando a gente fala cadeia mamária, é que os cães e as gatas, eles não possuem, igual os humanos, duas. Ele tem uma cadeia. Então tem as mamas abdominais, tem as mamas torácicas, enfim. Quando o animal apresenta um tumor, sabe-se, estudos mostram que o melhor método de tratamento inicial, a princípio, é a retirada dessa mama. Então, retira essa mama, esse material que é retirado, o tumor vai junto com a cadeia mamária, é mandado para o histopatológico para a gente ter um resultado exato de o que é aquele tumor. Baseado no resultado, por exemplo, se for uma neoplasia maligna, pode-se associar um tratamento de quimioterapia, que vai ser indicado de acordo com o animal. E aí, é feita essa cirurgia, por exemplo, em neoplasias benignas, quando retiradas, o animal ele tem uma vida normal depois. Então, o animal, quando ele tem uma neoplasia maligna e é feita a retirada, ele também pode sim ter uma vida tranquila, normal. Vai depender do estado geral dele, individual dele, vai depender se tem metástase ou não, se tem algum foco de neoplasia maligna em algum outro local. Então isso é muito importante, mas no geral, animais eles conseguem, quando não tem acometimento de outros órgãos e tecidos, ter uma boa vida depois. Ô Matheus, seja mais claro pra gente nesse sentido, maligno ou benigno, é necessária a retirada? Sim, é indicado a retirada. Porque visualmente a gente não consegue identificar se é maligno ou benigno. Através de exames, né? Tem exames complementares que a gente pode fazer, mas o principal, o que vai confirmar é a biópsia, o histopatológico. E o que é esse histopatológico? O que é essa biópsia? É a retirada de um pedaço e vai enviar para análise. Geralmente ela pode ser feita, ou vai lá, retira um pedaço do tumor, mas nos casos que o tumor já está ali, é indicado já retirar a cadeia toda, entendeu? Depende, claro, do tipo de tumor, do tipo de neoplasia que está no animal, mas normalmente, usualmente, é feito a mastectomia, a retirada, o animal vai estar livre daquele tumor, e aí é mandado para análise junto. E aí depois acaba descobrindo se é benigno ou maligno, depois que já fez a mastectomia. Mas aí dependendo do resultado, começa outro tipo de tratamento, Matheus? Então, pensa comigo, se for uma neoplasia maligna, ela não teve nenhum foco de metástase, ela só ficou ali na mama. Eu retirei o problema, então possivelmente esse animal vai estar curado. A gente entra com um tratamento coadjuvante, como uma quimioterapia, dependendo, por exemplo, se essa neoplasia maligna foi para algum outro órgão, que às vezes precisa associar a mastectomia, que é a retirada da mama, junto com um outro tratamento coadjuvante. Muito bem, Matheus, vamos aqui para mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para o nosso último bloco aqui no Bons Amigos Pet. A gente volta já. Pessoal, estamos de volta aqui com Bons Amigos Pet, lembrando que no final do nosso programa tem um vídeo com os animaizinhos aí de adoção. Escolha o seu e vá ser feliz.
Ó, vamos fazer o seguinte, vocês devem estar sentindo falta aí da nossa plaquinha, né, gente? Mas no próximo programa, a produção já me garantiu que já tem aí, ó, tem muitas, e a produção está selecionando aí. Claro que todos são especiais, né? Mas a produção está selecionando aí para trazer um por um aqui. Hoje, por exemplo, a gente vai falar aqui, na verdade não vai falar, o que a gente deixou aqui nos últimos programas, do Matheus Felipe. Coincidência, rapaz. É xará do Matheus aqui. Matheus Felipe também, rapaz? Isso. Olha, foi você que mudou, hein, Matheus? Não, pior que não foi. O meu tem Y. Ah, o seu tem Y. Ah, é nome de rico. Ó, vamos lá. Ô, Matheus, para a gente dar sequência aqui, é importante a gente falar também você falou da cirurgia, do pós-cirurgia. Uhum. Como é que é essa questão da recuperação? Tem que ficar internado, tem um processo ou não? Então, normalmente o animal ele não fica internado após, por um determinado tempo. Geralmente ele fica ali até a recuperação do pós-anestésico dele. A cirurgia é uma cirurgia que é grande, então a ferida cirúrgica, que é a que a gente chama, que é o corte que é feito, é um corte grande, então os cuidados com o pós-operatório tem que ser principalmente manter essa ferida limpa, porque é uma ferida e pode causar contaminação, e como é muito grande, então a área de contaminação é maior. Então tem que tomar cuidado e geralmente é feito um protocolo para dor também, pós-operatório. Então é importante seguir esse protocolo para que o animal não tenha dor e, principalmente, usar o colar elisabetano, que é aquele colar que a gente coloca nos cachorros, aquele que parece um cone, que impede que o cachorro lambe, né? Então isso aumenta a contaminação da ferida e também associar com o uso de roupas pós-cirúrgicas que é vendida. Tem roupinha que a gente usa, principalmente em gato, que às vezes não tolera muito colar, aí se você usa e acaba protegendo a ferida. Qual o nome do colar? Colar elisabetano. Elisabetano, tá bom. Bom, e aí pós-cirurgia, vida normal, pode correr algum risco de voltar toda essa questão, Matheus? Então, como eu falei, uma neoplasia benigna, ela não vai ter a capacidade de se infiltrar, então se você retirou, não vai ocorrer dessa neoplasia voltar. Pode gerar uma outra na outra mama? Pode, mas não é normal de acontecer. Uma neoplasia mamária, quando ela é retirada, uma neoplasia maligna, ela tem que ser retirada com a margem de segurança. Então, retira-se tecido a mais, para não correr risco de voltar. Entendeu? Por isso que é importante fazer esse tratamento e é muito importante também levar e reconhecer esses tumores quando eles estão menores, iniciais. Porque às vezes o animal chega com um tumor muito grande e aí a cirurgia tem que ser maior ainda, o corte tem que ser maior, é uma cirurgia que fica mais difícil. Então, por consequência disso, o pós-operatório vai ser um pós-operatório com o animal com um pouco mais de dor, então vai ter que ter um controle maior. Então, por isso que quanto antes, melhor. Matheus, você falou dos estudos, né, hoje aqui no programa, junto com suas amigas. E eu queria que você falasse aí pra gente se isso já pode se tornar um protocolo, que pé que tá isso aí, Matheus? Então, já existem, principalmente em relação ao meu e da Eduarda, que é sobre ultrassom, tanto dos linfonodos quanto da mama, e já existem estudos com resultados promissores em relação a isso. Então, hoje em dia, existem profissionais que avaliam sim esses linfonodos e buscam características e alterações neles que podem indicar uma possível lesão ali. E também usa o ultrassom, já é usado para avaliar esses tumores, essas neoplasias na mama. Então já existem estudos, não é uma coisa nova, mas é uma coisa que quanto mais estudo, quanto mais dados, melhor. É isso aí, Matheus. Muito obrigado então. Obrigado. Volte sempre, né? Segunda vez que você está com a gente aqui, seja sempre bem-vindo para falar desse assunto tão importante. Como eu disse no começo do programa, aos tutores, né? Que conheçam mais seus animais, estejam mais próximos. Como a produção diz, né? É uma consulta gratuita, literalmente, né, Matheus? Isso. Mas levem no veterinário. Levem no veterinário. Muito obrigado, Matheus. Até o próximo programa.